Olá, gente. Vamos estudar mais um capítulo da Bíblia hoje. Estamos estudando a Bíblia toda juntos. Tem aqui na descrição do vídeo a playlist desse programa que a gente está fazendo. Todo dia a gente estuda um capítulo da Bíblia juntos, de capa a capa. Hoje vamos estudar Gênesis 35. Diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Deixa eu lembrar, né? Betel foi aquele lugar que Jacó ele dormia em cima de uma pedra e ele teve um sonho de uma escada que descia do céu à terra e anjos subiam e desciam. E aí ele falou: esse aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus. E aí deu aquele lugar que antes se chamava Luz. Ele deu aquele lugar o nome de Betel, que significa a casa de Deus. E aí Deus disse para ele ir para Betel e habitar ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então, mais uma confirmação de que aquele homem contra quem Jacó lutou não era um anjo, e sim o próprio Deus, em forma humana. Versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Então, não sei se para colocar roupas melhores ou... não sei, né? Versículo 3. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, que é onde eles estavam morando ali, que era de frente a Canaã. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Então veja bem, eles estavam indo e o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas para que eles não perseguissem a família de Jacó. Versículo 6. Assim, Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, mãe de Jacó, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Então, Deus confirma aqui o nome de Israel. Ele dá novamente esse nome a Jacó, Israel agora. Disse demais: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai em hebraico. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de você, e reis procederão de vocês. Então, preste atenção. Deus dá a Jacó a ordem que ele deu a Adão, é a ordem que ele deu a Noé: ser fecundo e se multiplicar. Então ele está dando uma ordem para Jacó: seja fecundo e se multiplique. E aí ele diz o seguinte: uma nação, Israel, ok? Que a gente lembra da areia da praia do mar. E multidão de nações sairão de você. Multidão de nações é a igreja, que são as estrelas do céu. E reis procederão de você. Os reis tanto de Israel quanto a igreja, que também são reis. Versículo 12. A terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você, e depois de você a sua descendência, que é Cristo. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado,
Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. A gente agora tem que pegar esses nomes, o significado desses nomes. Quando Raquel estava morrendo, eles falam quando a alma dela estava saindo, porque morreu, ou seja, ela morreu. E logo que ela morre, ela dá um nome do menino. Então ela dá um nome do menino que nasce dela já morto. Mas a alma estava saindo. Nisso que a alma está saindo, que ela já morreu, ela dá o nome de Benoni. Isso é filho da minha tristeza. Isso é uma maldição. Ela está dizendo filho da minha tristeza. Ela falou isso morta. Então uma mãe morta deu o nome para o filho de filho da minha tristeza. Mas Jacó, o pai vivo, lhe chamou Benjamim, que significa filho da mão direita. Então, o primeiro nome de Benjamim vai ser uma maldição, que a mãe dele, morta, vai dar a ele. Porque um morto ele não pode abençoar, ele só amaldiçoa. Então, ele dá a ele filho da minha tristeza. Mas Jacó, vivo, que é pai, o abençoa, o dá a direção. Filho da minha mão direita. Versículo 19. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Interessante, né? Anotar isso. Efrata e Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Isso é quando esse livro foi escrito por Moisés. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Eram 12 sobre Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Aram. Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, a Criate Arba, que é Hebron. Então, Criate Arba é o nome da cidade na época do acontecimento. Hebron, na época que Moisés está escrevendo, tá? Onde peregrinaram Abraão e Isaac. Os dias da vida de Isaac foram 180 anos. Após uma longa velhice, né? Porque 180 anos são 110 anos de velhice, 120 anos de velhice, Isaac expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. Ser reunido ao povo significa, né? O povo de Isaac estava morto, né? O povo, no caso, os ancestrais dele, a família dele, os pais dele estavam mortos. E ser reunido significa que ele morreu também. Ele foi para o mesmo lugar que eles estavam, o mundo dos mortos, o Sheol, o Hades. Sendo reunido ao seu povo. Então ele foi para lá, ele morreu. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Bem, pessoal, é isso. Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam, compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.